Olá, eu sou Mabel Baltazar, terapeuta Ayurveda, uma facilitadora do seu encontro com a sua essência. E hoje vamos falar sobre, afinal, o que é Ayurveda. Ayurveda é uma medicina natural indiana que leva em consideração a individualidade de cada um. Nós somos seres únicos em nossa constituição. Então, quando a gente começa a falar de Ayurveda, a primeira dúvida que surge, curiosidade que surge, é saber se a pessoa é Vata, Pitta ou Kapha. E na verdade, nós somos a composição desses três doshas, né, como chama no Ayurveda, ou humores biológicos. Então nós somos compostos de percentuais diferentes desses três humores. Um ou dois vão sobressair mais, é como nós vamos nos expressar no mundo, nas nossas características principais. Então, quando a gente está falando de Vata, a gente está falando de um ser que tem na sua constituição primordial muito ar e muito éter. Então vamos falar de seres muito leves, pessoas muito criativas, normalmente que tendem a ser mais magras, a ter problemas de secura na pele, no cabelo, às vezes no intestino muito ressecado. Quando a gente fala de Pitta, a gente está falando de uma constituição primordial de fogo e água. Então serão pessoas que têm muito Pitta na sua constituição. Ela vai ser pessoas mais acaloradas, mais apaixonadas, com um olhar brilhante, pessoas de atitude, que faz e acontece, né? Essas pessoas muito que tendem à intolerância, à raiva, estresse, mas isso em desequilíbrio. E quando a gente está falando de uma pessoa que tem muito Kapha na sua constituição, são pessoas que vão ter mais estrutura, porque elas têm na sua constituição primordial muita terra com água. Então são pessoas mais corpulentas, mais de atitude mais firmes, são pessoas mais ponderadas, mais estáveis, né? Pessoa que tem mais estrutura, mais estável, uma mente mais estável. Então são muitas as características que a gente tem para falar, e cada um vai demonstrar um pouco de uma ou de outra em vários aspectos, né? Seja de composição física, seja da sua forma mental. Então, quando a gente vai falar sobre um indivíduo, a gente precisa realmente de um tempo maior, de um conhecimento maior de cada um e identificar todas essas características. Mas a gente precisa levar em conta não só o que a gente é de Vata, Pitta e Kapha. Quando a gente quer mudar o estilo de vida através do Ayurveda para um estilo de vida mais saudável, que busca longevidade e felicidade, então a gente precisa começar tirando e não colocando coisas na nossa vida. Quando a gente decide que quer fazer uma mudança de estilo de vida para uma vida mais natural e escolhe o Ayurveda como um caminho, a gente precisa, antes de pensar nas especificidades de cada dosha, do que vai fazer bem pra gente, a gente precisa retirar aquilo que efetivamente a gente já conhece que faz mal. Por exemplo, tirar os produtos industrializados da nossa vida, muito processados. A gente precisa tirar da nossa vida hábitos, né, que a gente já conhece que nos fazem mal. Entender que a gente não se alimenta só do que a gente come e bebe, mas a gente também se alimenta de emoções, de sensações. Todas essas coisas nos alimentam. Tudo que entra na gente através dos nossos 5 sentidos nos alimenta. Então é muito importante a gente primeiro fazer essa análise, tirar aquilo que a gente já conhece de que faz mal, e aí sim começar uma nova rotina de novos hábitos. O Ayurveda, ele diz que a gente precisa prestar muita atenção no nosso estilo de vida em primeiro lugar, né? Como está as nossas horas de sono? A gente dorme o suficiente? A gente tem um sono reparador? Como a gente reage às emoções? Você está feliz com o que você está fazendo? Essas escolhas são muito importantes para o Ayurveda. Você precisa realmente encarar a verdade daquilo que você está vivendo, fazer uma análise sobre o que disso você quer que fique na sua vida e o que você quer transformar. E aí sim, a gente pode caminhar, né, de acordo com a Ayurveda, que diz que a gente precisa ter
praticar exercícios físicos regulares, ter uma alimentação condizente com a nossa constituição, e aí sim um terapeuta Ayurveda vai poder te auxiliar muito bem nisso. É preciso dessa ajuda inicial. A gente precisa pensar em práticas de yoga, meditação, ou algo que nos traga foco, que nos traga... o Tai Chi Chuan, por exemplo, é um exercício excelente para quem precisa ter foco. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo meditar. Mas meditar não é sentar e ficar com a mente em silêncio. Meditar é estar em estado de presença. Então, quando você busca um terapeuta, ele vai poder buscar para você, junto com você, essa melhor opção para você fazer essa transição que você deseja. Então é muito importante para o Ayurveda o autoconhecimento, porque quando você se conhece, você é capaz de fazer escolhas mais adequadas, escolhas conscientes, para você encontrar esse equilíbrio que te leva a ter saúde e felicidade que você tanto almeja. Então é isso. A gente vai ter muito mais que conversar aqui sobre a Ayurveda, mas já dá para você promover uma pequena mudança tirando os excessos da sua vida. E no próximo vídeo eu estarei falando um pouco mais sobre Vata, Pitta e Kapha. Até lá!